Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade à leitura do Bhagavad Gita. Agradeço a presença de todos. Nós estamos lendo seguidamente o segundo capítulo desse livro. O último verso lido foi o verso 20. Eu vou ler esse verso e depois seguir com o verso 21, para que a gente possa lembrar o que foi visto no último domingo. O verso 20 diz o seguinte: Najayate mriyate va kadachin nayan bhutva bhavita va na bhuyaha ajo nitya sashvatrujan purano nahanyate hanyamani sharire. A tradução desse verso: para a alma, em tempo algum, existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Agora nós vamos... Esse foi o verso 20, tá? Que lemos no domingo passado. Antes de ler o verso 21, vamos cantar o mantra
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O verso 21 do capítulo 2. Veda vinashinam nityam jainam ajam avyayam katam sap purusha partha kanghatayati hantikam. Esse foi o sânscrito. Vou ler mais uma vez. Veda vinashinam nityam jainam ajam avyayam katham sapurusha partha kanghatayati hantikam. A tradução é a seguinte: Ó Partha, como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imutável, matar alguém ou fazer com que outrem mate? Repetindo. Ó Partha, como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imutável, matar alguém ou fazer com que alguém mate, outrem mate? Muito bem, vamos ouvir a explicação, o significado desse verso dado por Srila Prabhupada. Ele diz o seguinte: tudo tem sua devida utilidade, e um homem que está situado em conhecimento completo sabe como e onde utilizar algo devidamente. Do mesmo modo, a violência também tem sua utilidade. E a maneira correta de usá-la cabe à pessoa em conhecimento. Embora dê a pena capital a uma pessoa condenada por homicídio, o juiz de paz não pode ser censurado, porque é de acordo com os códigos de justiça que ele decreta violência contra outra pessoa. Nessa escritura, o Manusamhita, o livro de leis da humanidade, sustenta-se que um homicida deve ser condenado à morte, de modo que em sua próxima vida ele não tenha de pagar com sofrimento o grande pecado que cometeu. Portanto, o fato de o rei punir um assassino com a forca é, na verdade, benéfico. De forma semelhante, quando Krishna manda lutar, deve-se concluir que a violência é em prol da justiça suprema, razão pela qual Arjuna deve seguir a instrução, sabendo muito bem que tal violência cometida enquanto se luta por Krishna não é de modo algum violência, porque de qualquer modo o homem, ou melhor, a alma, não pode ser morta. Logo, para que prevaleça a justiça, permite-se a aparente violência. Uma operação cirúrgica não se destina a matar o paciente, mas a curá-lo. Portanto, Arjuna empreenderá, sob a instrução de Krishna, uma luta com pleno conhecimento, em virtude do que não há possibilidade de reação pecaminosa. Srila Prabhupada que diz. Eu vou repetir o verso. Vida vinashinam nityam jainam ajam avyayam
Katam sa purusha partha kangatayati hantikam. Ó Partha, como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imutável, matar alguém ou fazer com que alguém mate? Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Janatasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashine. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, vamos conversar um pouco sobre esse verso, só para recapitular. Estamos diante de uma cena importante e também impressionante, porque são dois personagens numa conversa exatamente ocorrida no meio de dois exércitos. Eles chamam-se Krishna e o outro Arjuna. No caso aqui, Krishna está instruindo o seu primo, amigo Arjuna. Ele tinha acabado de aceitar a posição de mestre, a pedido do próprio primo, amigo. Ele disse: eu preciso que você me oriente, então, por favor, seja, nesse momento, um mestre que possa me iluminar diante dessa situação. A situação era crítica. Arjuna estava diante de amigos e parentes e que iriam, eles todos estavam distribuídos ali entre os dois exércitos e aquela grande batalha não tinha sentido para ele. Mas essa era a visão dele. Krishna não estava de forma alguma na mesma plataforma que Arjuna, que fazia considerações materiais para justificar uma provável renúncia à luta. Krishna estava além das considerações materiais, obviamente. E de uma plataforma superior, Krishna está dando orientações para Arjuna. Esse verso é bem interessante, e aqui, na explicação dada por Srila Prabhupada, porque ele responde a um questionamento comum feito por muitas pessoas sobre como é possível que Krishna tenha incentivado, não é, uma matança tão intensa, porque milhares e milhares de pessoas realmente perderam suas vidas nessa guerra. E Krishna estava ali simplesmente ordenando a Arjuna para que se ocupasse na guerra. Então, muitas pessoas questionam essa atitude de Krishna. E aqui nós temos alguns argumentos que podem explicar e responder esse questionamento. Tá? A Prabhupada começa a sua explicação
dizendo que um homem que está em conhecimento, ele sabe utilizar algo devidamente. Uma pessoa que está situada em conhecimento, ela pode utilizar as coisas devidamente nesse mundo. O algo aqui em questão seria a violência. A violência existe, é um fato. E só uma pessoa situada em conhecimento pode utilizar a violência apropriadamente. Aí ele deu exemplo aqui de primeiro, um juiz de paz que dá a pena capital a um homicida. Então, um homicida, aquele que cometeu um assassinato, certamente deve ser penalizado por isso. Quando o juiz, não é, ou um rei, por exemplo, dá pena de morte ou condena à forca um assassino, ele não é censurado por isso, porque segundo escrituras importantes como o Manu Samhita, que foram anunciadas aqui, é um livro de lei, Manu Samhita, livro de lei da humanidade. Então ali, nesse livro, se sustenta que um homicida deve ser condenado à morte. Isso porque vai livrá-lo na próxima vida de um sofrimento muito grande. Entende? Então, o que é aparentemente violência, na verdade, está reduzindo, livrando a pessoa de um sofrimento muito maior. Esse é um argumento interessante. Hoje, passando os canais da TV, estávamos vendo um rapaz, um médico, fazendo uma intervenção cirúrgica no pé de uma senhora. E ele usava um bisturi para arrancar fora uma unha. E assim as câmeras filmavam com muito cuidado os detalhes. Era algo que era difícil de ver, honestamente, tenho que dizer para vocês. Mas assim, ele não foi censurado por isso. Na verdade, ele estava livrando aquela senhora de um problema muito sério ali no pé. E aquela violência toda, a câmera mostrava o bisturi penetrando ali e sacando a unha de uma pessoa. É uma coisa, imagina, a gente ficava por dentro todo... Mas todo mundo, no final das contas, aplaudiu o médico. Então, o que aconteceu de fato, aplaudiu o médico porque ele estava livrando aquela senhora de um sofrimento de muitos e muitos anos. Ela sofria de um problema que é, de certa forma, comum, chama-se unha encravada, acho que vocês já... Mas o que quero dizer é que a violência cometida por ele, porque aquilo, sem dúvida, era algo muito... demais. Não foi, no final das contas, criticado, ele foi elogiado por isso. Então, o que estava acontecendo, na verdade, há 5.000 anos atrás, é que esse planeta, devido a um volume intenso de atividades sérias, assim, de atividades danosas, tanto ao planeta como aos seres humanos. Então o planeta estava sobrecarregado de impiedade. Então foi necessário se fazer uma cirurgia. Quando Krishna disse a Arjuna que lutasse,
ele de fato não estava promovendo violência, senão que ele estava reduzindo uma carga intensa que prejudicava todo o planeta. Entende? Muitos reis ímpios habitaram o planeta naquela época e o planeta precisava realmente de ajuda. Então, Krishna estava providenciando isso. Então, na verdade, o que aparentemente era violência estava, de fato, acontecendo em prol de um planeta saudável, entende? De milhares e milhares de pessoas depois poderem ter uma vida melhor. É interessante isso porque eu dou aula para muitas crianças do 6º ao 9º ano. E de vez em quando eles me pedem para contar uma história, porque eu uma vez contei uma, e aí eles me pediram para contar outra depois, e depois eu fiquei conhecido como um contador de histórias para eles. Histórias que têm um fim educativo. E eles gostam muito de uma história interessante, que é a história de um rei que tinha um conselheiro. Então o rei organizava seus assuntos reais, ele administrava seu reino com a ajuda de um conselheiro. Então quando chegavam os problemas, e os problemas eram complicados, imediatamente ele chamava seu conselheiro. Conselheiro, chame meu conselheiro, está difícil resolver isso aqui. O conselheiro aparecia ali e ele revelava: meu conselheiro, como posso fazer para ajudar esse povo nesse problema? O conselheiro simplesmente falava para o rei: meu rei, olha, fica tranquilo, não se preocupa. Tudo que Deus faz é bom. E deixava o rei com essa frase e partia. E assim o rei, de alguma maneira, continuava o processo ali E quando um outro problema surgia, que era difícil, ele chamava novamente o conselheiro, e o conselheiro: meu rei, tranquilo, não se preocupa, tudo que Deus faz é bom. Isso foi se repetindo, e o rei começou a ficar preocupado e até um pouco chateado com isso. Mas ele não revelou a princípio. Um dia, o rei, como todos os reis, um dia tem que sair para a batalha, para defender seu reino, para vários propósitos, para novas conquistas, e enfim. O rei foi para uma batalha, para uma guerra. E durante a batalha, durante a guerra, ele lutava bravamente, mas um pequeno descuido fez o rei perder um dedo. Uma espada veio, atingiu a mão e levou um dedo do rei. O rei ficou sem um dedo. Ele ficou em pânico quando viu a mão sem o dedo. Ele até procurou seu dedo, mas ele bravamente montou em seu cavalo e continuou a luta, venceu a batalha, mas estava profundamente abatido pela perda de seu dedo. Muito abatido. Tanto assim, quando ele chegou ali no seu palácio, quando ele chega no seu palácio, imediatamente ele chama quem? O conselheiro. Chame meu conselheiro. Então o conselheiro aparece, chega ali: meu conselheiro, por favor, veja só o que aconteceu. Fui para essa guerra e, num descuido, perdi meu dedo. Eu estou em pânico. O que esse povo vai pensar de um rei sem um dedo? O que vai ser de minha vida daqui por diante? O conselheiro nem piscou. Ele disse: meu rei, não se preocupa, fica tranquilo, tudo que Deus faz é bom.
Ele simplesmente repetiu a frase de sempre. E como o rei já estava por um triz, né, como se diz, por aqui com aquela repetição, então ele não aguentou. Disse: o que você está dizendo? O que você diz? Você está falando que foi bom eu ter perdido o meu dedo. Você sempre fala isso, a mesma coisa. E agora está dizendo que foi bom eu ter perdido um dedo. Eu não aguento isso. Estou por aqui com você. Eu vou ter que tomar uma atitude. E, a partir de agora, não quero mais os seus serviços como conselheiro. Aliás, vou fazer mais ainda. Guardas, venham, levem ele. Prendam esse cidadão. Então o conselheiro foi preso e o rei continuou ali seus dias. Quando sua mão já estava cicatrizada, ele resolveu ir à floresta. Os reis têm esse hábito de entrar sozinho numa floresta para testar a sua coragem. Não é brincadeira você entrar numa floresta, entende? É sempre um desafio. E os reis, para ganharem autoconfiança, força, coragem, eles fazem isso. E o rei resolveu, um dia, entrar. Ele foi sozinho na floresta e entrou mesmo. Ele foi para bem longe na floresta. Aí, o que aconteceu? Ele chegou a um lugar onde uma tribo eles eram habitantes da floresta, estavam ali num processo de adoração de sua deusa. Estavam ali praticando um processo de adorar e de satisfazer a deusa deles. O problema ali, que eles estavam com um probleminha sério, que eles tinham que fazer uma oferenda para a deusa, mas não tinham exatamente a oferenda, que era um corpo. Eles precisavam de um corpo de um ser humano. Um corpo vivo, para oferecer para sua deusa. E aí o rei apareceu ali naquele exato momento. Ele foi encontrado por um membro da tribo, que chegou todo feliz. Agora já podemos agradar a nossa deusa. Temos aqui a nossa oferenda. Então começou uma grande festa. Eles começaram a rufar os tambores e prepararam o rei, colocaram o rei numa pedra. E os sacerdotes começaram a cantar, e enquanto muitos tocavam tambores e dançavam, até que o sacerdote principal ordenou a execução. O rei, nessas alturas, com os olhos assim, ele disse: minha vida simplesmente acabou. Né? Ele, com muito medo, então o sacerdote principal ordenou o executante, que com um machado, eu não sei exatamente ali, que levantou assim para arrancar a cabeça do rei fora ali. Né? Só que no momento da execução, realmente no momento de baixar o sacerdote principal deu um salto ali. Parem isso! Parem tudo agora! E a foice lá, o machado, ficou no ar ali. O sacerdote gritou para todos: nós não podemos, estamos prestes a cometer um grande erro, ofendendo a nossa deusa. Nós não podemos dar para ela um corpo incompleto. Vejam, falta um dedo nesse corpo. Não serve para nós.
não serve, podem jogar aí, soltem esse sujeito. O rei foi solto, surpreendentemente, pela tribo. E ele voltava para o palácio e ficava pensando constantemente em toda a situação. E ele olhava para a mão sem o dedo e depois apalpava a sua cabeça. Porque ele disse, se meu dedo tivesse aqui, provavelmente eu estaria hoje sem minha cabeça. Perdi um dedo, mas agora eu tenho minha vida, minha cabeça. Então, de fato, ele pensava, ele calculava, foi bom eu ter perdido meu dedo. Então ele começou a pensar em quem? No conselheiro. Poxa, ele tem razão, o conselheiro tem razão. Quando chegou no palácio, a primeira coisa que ele fez, chamem, quer dizer, libertem meu conselheiro, tragam meu amigo. Tragam, agora o conselheiro era amigo dele. Tragam meu conselheiro aqui. Então libertaram o conselheiro. O conselheiro veio até o rei e ouviu toda a história do rei, que muito emocionado, assim, ele contava, meu conselheiro, você não sabe o que aconteceu, sente aí, eu vou lhe contar. Eu fui para a floresta, fui pego por uma tribo, estava a ponto de ser morto, mas na hora mesmo eles notaram que eu estava sem o dedo. E aí eu não fui morto. E eu vim pensando, realmente, se eu tivesse com meu dedo, eu estaria sem minha vida. Então, você tem razão. Foi importante, foi bom eu ter perdido o meu dedo. Agora, nesse momento, eu tenho que pedir desculpas a você. Me desculpe, eu cometi um erro, prendendo você, tratando você como eu tratei. O conselheiro, ao ouvir o rei, ficou assim, ele nem piscou. Ele reagiu de forma surpreendente, que ele olhou para o rei feliz e disse, meu rei, tranquilo, tudo bem, de boa mesmo. Tudo que Deus faz é bom. E aí o rei ouviu aquilo ali novamente e ficou mais surpreso ainda e levantou a seguinte questão, eu estou sem entender, eu peço que você me ajude, conselheiro, porque você sempre me deu bons conselhos, o seu conselho sempre foi certo, mas agora eu cometi uma injustiça com você e você foi preso injustamente, você passou esse período todo preso e agora você chega aqui feliz, dizendo que está tudo bem, que tudo que Deus faz é bom, que foi bom você ter sofrido injustamente. Você pode me explicar isso? Eu realmente não estou entendendo. Aí ele diz, muito simples, meu rei, claro que eu vou explicar. O que acontece comumente quando Vossa Majestade sai para a floresta, para suas caçadas, muitas vezes o Senhor, ou Vossa Majestade, leva alguém. Quase sempre esse alguém sou eu. Se eu estivesse livre, certamente eu poderia estar com o Senhor durante o seu passeio. E quando nos aproximássemos da tal tribo, o Senhor estaria livre, mas eu tenho meus dedos todos, dos pés, das mãos, não falta nada. Certamente eu teria sido uma oferenda para eles. Portanto, foi muito bom, até agradeço, Vossa Majestade, pelo fato de ter sido preso. Então, assim, os meninos curtiam essa história, né? Eles gostaram. Depois eu pedi que eles desenhassem, eu tenho muitos desenhos deles. E essa forma de ver as coisas, né? A maneira de ver os eventos externos, determina o grau de avanço
espiritual de alguém. Uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que sabe que Deus está no controle mesmo de tudo, e Ele, de fato, quer o bem para todos. Aqui nessa grande batalha, muito embora milhares de pessoas morressem, Krishna quis preservar um valor, o valor da justiça. Sem justiça, o mundo inteiro sofre. Então, às vezes, é necessária uma cirurgia que aparentemente é muito terrível, é um dano muito sério mas certamente que se Krishna não tivesse agido da forma como agiu, talvez hoje não estivéssemos aqui. Agora nós podemos, além de tudo, conhecer toda essa ciência da autorrealização que Krishna revelou ali no meio do campo de batalha. Por isso, o fato dele ter incentivado a guerra não era de forma alguma violência. E aqui esse verso diz assim, Krishna diz para Arjuna, como é que pode, Arjuna? Se uma pessoa entende esses pontos sobre a alma, que a alma é indestrutível, a alma é eterna, ela é não nascida, imutável, como é que ela pode matar ou ser morta? Então, aqui Krishna está sustentando, está dando um suporte cada vez mais sólido para que Arjuna se ocupe ali na batalha, cumpra o seu dever, que era necessário para o bem do mundo. O que Krishna faz, ele faz para o bem do mundo e de todos. Certo? Hoje nós podemos nos aproximar de Krishna e ter, assim, nossas vidas muito exitosas por um processo simples que ele deixa para nós hoje, que é o processo de cantar essa vibração sonora, que são seus nomes. Existem muitos nomes, assim, Deus tem muitos nomes. Assim como nós, por exemplo, às vezes somos chamados em casa por um nome específico, no trabalho as pessoas chamam por outro nome, você é tratado pela esposa de uma maneira, pelos filhos de outra maneira. Então, se nós temos tantos nomes, então Deus, sem dúvida, tem muitos nomes. E os nomes dele são muito potentes, como nós vemos na própria oração cristã, não é? Santificado seja o vosso nome, Pai nosso que estás nos céus. Então, o nome de Deus é muito forte, muito poderoso. E se recomenda nessa era que vivemos, que vibremos esses nomes com constância, para que possamos tirar o melhor proveito possível dessa forma que temos agora, que é a forma humana de vida. A forma humana de vida tem um propósito sublime e devemos perguntar qual é o propósito último dessa forma humana. Por que eu estou num corpo que tem uma série de privilégios em relação, por exemplo, ao corpo de um cão, de um gato? O corpo humano, assim, tem muitos privilégios. Qual o propósito a ser cumprido com tantos privilégios? Como é dito, né? Quando Superman, com acho que Homem-Aranha também. Homem-Aranha tem uma parte no filme que diz que quando você obtém grandes poderes, então existem necessariamente responsabilidades importantes e grandes para você. Então a forma humana de vida, por ser um privilégio em muitos aspectos, uma inteligência superior, certamente existe um propósito sublime para essa forma humana.
Esse propósito é anunciado nos Vedas como autorrealização. Essa realização do eu, ela é obtida agora facilmente quando vibramos os nomes de Deus. E por que esses nomes são tão poderosos? Porque na plataforma absoluta a explicação é a seguinte, que não existe diferença entre a substância e o nome da substância, o objeto e o nome do objeto. Por exemplo, se eu tenho sede agora e simplesmente pronuncio água, 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 isso certamente não vai resolver o meu problema, porque a substância água e a vibração água são diferentes, isso chama-se dualidade, mas na plataforma absoluta, o nome e o nomeado são exatamente a mesma coisa. Então, por que o nome de Deus é poderoso? Porque ele está presente ali, com toda a sua força, energia, está presente nesse nome. Então, quando cantamos nome de Deus, existem vários nomes, muitos credos, muitas religiões autênticas. Cantamos Hare Krishna, porque essa é a minha prática, nossa prática, que são nomes de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. São só 3 nomes, é muito simples, mas quando você canta, então você pode perceber como você se transforma e sua forma de ver as coisas, de ver o mundo também é diferente. Como esse conselheiro que via na violência da perda de um dedo uma coisa boa, depois o rei pôde entender por um próprio arranjo da natureza, próprio arranjo da providência, né? Que aquilo era bom. Então, o contato com o nome de Deus pode nos fazer ver as coisas de uma maneira, por um ângulo importante. Mesmo agora que nós estamos vivendo nessa situação toda, sem dúvida Deus está no controle, Ele nunca perde o controle. Então, por muitas razões, vamos entender que o que está acontecendo tem propósitos importantes para todos nós. Então é isso. O que fizemos hoje, falamos sobre esse verso importante, onde Krishna está afirmando, está trazendo Arjuna para dentro, sim, mostrando para ele que mais importante do que esse corpo externo, essas roupas, que são como roupas mesmo, é a alma, que não é não nascida, é imutável, é eterna. Nós temos que ouvir sobre isso. É importante. Nos faz sentir muito bem ouvir sobre isso. Então, esse foi o verso número 21. Eu vou só repetir, tá? E depois parece que tem uma pergunta aqui. Então, verso 21, repetindo para vocês. Vida vinashinam nityam jayanam ajamma vyayam katam sa purusha parta kanghata yatihanti kam. A tradução é: ó Parta, como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, a alma é eterna, a alma é não nascida e imutável, matar alguém ou fazer com que uma outra pessoa mate? Então Krishna está falando para seu amigo, primo Arjuna, que agora é seu discípulo. Obrigado. Hare Krishna. Então, tem uma pergunta? Tem, na verdade são 2. A primeira, ele mesmo já disse que foi respondida. Elenilson Soares. Opa, Elenilson, tudo bem? Haribol. Aí a pergunta dele foi... vou dar para você ler. E depois ele disse que ela já foi respondida, mas aí, de qualquer forma... Jai Prabhu, reverências para você também. No contexto desse verso, no atual momento, com essa pandemia, está dentro do propósito de Krishna toda essa situação? Pois é, eu acho que falamos um pouco sobre isso, né? Inclusive tem alguns artigos
mostrando uma série de benefícios que têm surgido ao planeta por conta das atitudes de paralisação e uma série, né? Então, mas é interessante que possamos refletir com cuidado e tomar as precauções, né, que são para a nossa proteção, né? Esse ódio, quem é? Urbano? Oi, Urbano. Aribô. Esse ódio e essa cegueira e a dualidade, o que dizer sobre isso? Realmente, essa cegueira, esse ódio, essa dualidade, tudo isso nasce de uma semente. Essa semente é o desejo de controlar, é o desejo de controlar essa energia. A alma, ela é naturalmente parte integrante. O Vano está dizendo, minha pergunta é uma comparação à Batalha de Kurukshetra. Pode continuar. Certo. Mas o que quero dizer é que desse desejo de explorar o mundo externo, você vê e contempla o mundo com seus sentidos e você quer desfrutar dos seus olhos, dos olhos, do ouvido, da língua, do olfato. A gente quer essa vontade de possuir, de se apropriar, gera a inveja, luxúria, o ódio, todas as coisas maléficas para esse mundo. Então, o processo de, digamos, eliminar todos esses elementos que são nocivos à alma é o de você largar esse desejo de explorar o mundo, de explorar a natureza. É interessante que também eu, de vez em quando, eu levava algumas imagens para meus alunos e também algumas histórias curtinhas. Uma delas fala sobre a armadilha do macaco. Eu não sei se você lembra disso, mas certamente talvez você já tenha escutado sobre isso. Um macaco, ele pego na floresta de uma maneira bem simplória. Eles constroem uma espécie de jaula muito bem feita e segura, firme. E ali dentro eles deixam orifícios muito curtinhos ali. E dentro eles põem uma banana. E amarram a jaula, que chama-se cumbuca, na verdade, em árvores onde os macacos passam. Então o macaco vê ali a banana e com muita dificuldade ele põe sua mão ali dentro da cumbuca. Quando eles pegam a banana, então o volume da mão aumenta e na hora de puxar, eles não conseguem. Eles não conseguem, entram em pânico porque eles não conseguem acesso à banana por conta da própria cumbuca e a cumbuca está presa, eles não saem dali e no pânico eles começam a gritar e os caçadores escutam isso e se aproximam e capturam o macaco. É dramático, não é? Mas é interessante porque isso tem a ver com... Então, o que nós estamos fazendo continuamente nesse mundo é mais ou menos segurar uma espécie de banana. Essa banana é o desejo de explorar o mundo, independente de Krishna, de desfrutar independente de Deus. Esse desejo tem que ser... Se o macaco solta a banana,
então ele pode novamente encontrar a sua liberdade, não é? Mas enquanto ele estiver apegado àquela situação, ele está apegado porque ele vê uma possibilidade de desfrute, de felicidade ali naquela simples banana. Então, se ele larga, esse é o grande... Não é fácil largar. Não é fácil largar porque os sentidos querem. É isso que a energia ilusória faz com a gente. A energia ilusória nos faz pensar que vale a pena investir a nossa energia nesse mundo e tentar desfrutar dele, pegar esse mundo para nós. Mas nada, absolutamente nada nesse mundo externo nos pertence. Esse corpo, por exemplo, nem mesmo um fio de cabelo eu vou ficar com ele. Eu vou ter, no momento da morte, quando eu estiver saindo, vou ter que deixar tudo. Nada nos pertence, mas vivemos com uma ideia intensa de que somos proprietários. Então, essa ideia que eu sou proprietário, essa vontade de possuir e de explorar o mundo, é a geradora de todos esses problemas, esses elementos nocivos, como o ódio, a inveja, a luxúria, tá? E certamente a dualidade do mundo. Então, o que devemos fazer é praticar essa renúncia, entender que eu não sou dono, existe um dono. O processo, por exemplo, a minha mão, quer dizer, a mão que pertence ao meu corpo, né? Imagina, está faltando um pouco de tempo? Esses sentidos aqui, reunidos, né? Meus olhos podem ver uma fruta, ou então uma preparação numa prateleira de um restaurante, e o nariz sente o cheiro e os sentidos querem tocar, querem, né, se reunir. Então, os sentidos eles vão até lá, eles até pegam, tocam, a minha mão toca, os olhos veem assim, o alimento, mas a mão põe o alimento na boca, e a boca nem fica com o alimento, nem os olhos, tudo vai para um lugar, que é o estômago. Todos os sentidos, na verdade, ficaram sem, aparentemente, o alimento. Eles renunciaram tudo. Você não vai ver uma mão, por exemplo, tentando provar o alimento independente, assim, né? Ou então, por exemplo, o olho, não é? Todos os sentidos, eles juntos, trabalham coordenados para servir a um corpo. Então, eles se reúnem e entregam tudo a vai para a boca, e a boca nem fica na língua, nem nada, vai lá para o estômago. E o estômago possui ali recursos para distribuir toda a energia para a mão, que vai ficar feliz, para os olhos, Então, da mesma forma, nós somos assim partes de um todo, como os sentidos são partes do corpo, nós somos partes de um todo que é Deus. Nossa função natural é servir a esse Ser Supremo. Essa é a nossa função. Quando servimos a esse Ser Supremo, nos restabelecemos em nossa posição natural e experimentamos felicidade genuína, verdadeira, assim como a mão. Quando ela serve ao corpo, ela fica feliz. Vou tomar um pouco d'água.
Quer dizer, a mão não ficou com a água foi toda para... O que eu posso dizer é que para resolver essa questão, tá, que muitas vezes simplesmente destrói nossas vidas, que é o desenvolvimento do ódio, da inveja, de todos esses inimigos da autorrealização, nós devemos largar essa vontade de explorar esse mundo e entender que esse mundo pertence a Deus e ocupar tudo, toda a energia no serviço a Ele. Isso chama-se Bhakti Yoga, é uma grande ciência. E vale a pena entender, conhecer essa ciência e praticar. Agora, nessa era, é recomendado o canto congregacional do nome de Deus. Isso é algo que satisfaz imensamente a Ele e certamente vai nos proteger de todos esses inimigos da autorrealização. Certo, Urbano? Algumas pessoas falaram com você, acenaram. Eu vou só citar algumas, né? Foi o início que você já falou com ele. André Luiz. André Verso. É verdade. Saudade daqueles tempos da fazenda que você corria. Acho que André Luiz é um devoto bem legal. Haribol, Hare Krishna. Mas embaixo ele diz aqui que sim, que a Caterine também está aqui. Ai, minha irmã. Haribol. Aqui André Luiz, a sua aula é muito boa, graças a Deus. André Luiz de Recife, Pernambuco, um abraço para todos. Aí que a Caterine concordando também com o que você está falando. Aí alguém aqui que eu não sei o nome, MJ. Diz olá, ótima noite, honrado Guru. Hare Krishna. Aí Igor, meu primo, né, diz, por favor, tio, salva a live depois. Se a Caterine me ensina. E aí muita gente, o Lila também